Ok. Boa tarde para todas e todos. É um grande Boa prazer tarde. estarmos aqui no nosso webinar, hoje trazendo aí a Dolores, que é especialista em educação e coordenadora de mulheres do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Matriz Africana. É um grande prazer ter ela comigo, nós como uma parceira de primeira hora, e nós temos uma parceria muito forte com o Fórum, e nós estamos ansiosos para ouvir o que ela vai falar. Um abraço e boa sorte. Boa tarde. Saudações tradicionais a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Parabenizar essa iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco. Já tivemos outros momentos com esse debate. Tivemos aqui novamente ajudar a contribuir com nossa compreensão dessa narrativa que é tão antiga, mas infelizmente tão nova aos olhos, e a formação colonizada, eurocêntrica, judaico-cristã, patriarcal, que orienta a nossa sociedade, que tem cada vez mais procurado reafirmar valores contrários à vida, né, e a todo o conjunto da obra. Eu quero, aqui, para além de me apresentar com essa nomenclatura e toda a formalidade, eu quero dizer que eu nasci Maria Dolores de Lima e Silva, por obra do colonizador, e esse nome é como se ele quisesse marcar na minha pele essa marca que os meus antepassados tiveram a ferro. Mas minha relação com a ancestralidade me permitiu não me religar, porque eu nunca me apartei da minha ancestralidade. O holocausto da escravidão fez com que muitos de nós continuem apartados. Mas esse contato com a ancestralidade me trouxe o nome Oyayele, quer dizer, a mãe volta para casa. É um nome iorubá, né, na descendência da qual eu me auto-identifico a partir de um processo, sim, iniciático. E por que não processo iniciático se a gente não tem ritos de passagem em todos os espaços que a gente adentra, né? É da infância para a adolescência, é dentro da universidade, é o casamento, enfim, as relações de um modo geral. E isso sim tem um procedimento. Tudo da nossa vida é ritual. E a gente está aqui um pouco para falar desse tema, povos tradicionais de matriz africana, preservação da cultura, valores civilizatórios e territórios tradicionais. A gente vai apresentar aqui algumas narrativas que, na verdade, vêm construindo processos de descolonização dessa visão. Eu poderia aqui estar me apresentando como uma pessoa de torso, de baiana, e uma figura lendária que muitos têm como iconografia. Mas nós somos povos tradicionais de matriz africana, do jeito que estivermos vestidos e da forma que nos apresentarmos. O que nos coloca isso é preservar, efetivamente ter essa noção de que preservamos esses valores. Então, o que eu passo a apresentar aqui é uma narrativa em construção, é uma narrativa que tem idas e vindas, mas que em construção dentro do espaço acadêmico, quero dizer. Mas para nós é uma narrativa extremamente consolidada. E aí a gente passa aqui a apresentar a primeira etapa. Pode passar, por favor. Então, a gente apresenta aqui uma mesa em que a gente está reunido da direita para a esquerda, aqui com a Shogun Aderbal, que representa o povo tradicional de matriz africana por Yorubá, acho que é Vânia, que está do lado dele, que é quilombola. Isso foi uma mesa entre os povos tradicionais, na verdade, na busca de deslanchar uma etapa da qual, a todo momento, os espaços embranquecidos e povos tradicionais, 2013, que buscava organizar nosso debate
para PL 7447, que falava um pouco do nosso marco conceitual. Foi engavetado naquele momento, mas a gente não desiste. O racismo dá plantão, mas a gente é resistente. Pode passar, Flávio. E aí a gente começa sempre daqui, porque infelizmente é desse lugar que as pessoas querem começar dessa discussão. Então a gente vai da onde as pessoas querem discutir para chegar onde a gente quer chegar. E aí a gente tem essa frase lendária, Jairo Pereira de Jesus, na época, em 82, ele era fellow da Choca e desenvolvia um grande projeto que já falava de que a tal intolerância, que está voluma para essas religiões de matriz africana, e ali naquele momento era desse jeito, que era denominado, tem funcionado como principal fator de engendramento da ideologia do racismo e seus mecanismos de exclusão e marginalização social. O que nos interessa e que a gente repete não é o aspecto de resgatar a dimensão de religião, e sim a atribuição que ele coloca ao racismo nessa frase dele naquela época. Ele relaciona o que hoje ainda insistem em chamar intolerância ao racismo. E a gente tem aqui dissonância na questão de religião, porque a gente vai ver mais à frente como que a gente entende isso. Pode passar, Fernanda. A gente tem uma ideia, isso aqui é uma frase que está relacionada àquela foto, né? E ainda era uma visão daquele tempo, nós somos a única vítima que não pedimos que nossos algozes sejam presos, eles queremos respeito e não tolerância. E a gente avança um pouco mais, é uma fala institucional da nossa coordenadora nacional do Fosampote, mas exatamente naquele momento daquela mesa que a gente acabou de ver. Pode passar. A representação daquele espaço é um espaço de luta conjunta, de luta coletiva, de combate exatamente a esse racismo estrutural. Naquela mesa, a gente entende que ali, em cada uma das pessoas que estão ali sentadas, tem povo cigano, se eu não me engano, na parte da foto que não aparece, não sei, eu acho que tem povo indígena. Na verdade, tem as suas especificidades da luta, mas o racismo estrutural, na verdade, atinge de forma geral esses povos e a gente segue na luta juntos. E a gente traz aqui alguns conceitos para discutir isso e unificar na luta. Pode passar. Então, a gente primeiro se remete àquele momento que eu já citei aqui, que é o processo de escravidão transatlântica. Os nossos ancestrais foram trazidos em tumbeiros e navios negreiros, trazendo consigo sua cultura e seus saberes, que nada contribuía ou contribui com a visão de mundo individualizada e por isso são negadas e invisibilizadas pelo racismo estrutural. Quer dizer, as nossas comunidades, os nossos povos de um modo geral, não têm como grande centro do seu vetor social a mais-valia, por exemplo, né? Entendimento de como deve ser o uso do acesso à terra. A gente vai estar falando disso lá, se remetendo ao decreto que, de alguma forma, une aquele povo ali. Pode passar. A gente um pouco que traz essa imagem, para nós agora virou moda, né, o Ubuntu, mas que para nós é um sentido que nos orienta as nossas cabeças individualmente e coletivamente nessa construção. Quer dizer, só pode ser bom para um se for bom para todo mundo. Então, a gente tem nesses espaços uma característica bastante comum, que especificamente nos povos tradicionais de matriz africana, independente da etnia da qual eles pertençam, a gente tem uma relação de que se quem está do meu lado está com fome, eu não posso estar bem alimentado, eu vou estar alimentado fisicamente, mas a minha consciência não está alimentada e eu não fico em paz com isso. Pode passar. Então, a gente inicia aqui falando desses valores como civilizatórios, que é exatamente a comunalidade e a coletividade, no sentido que nós temos a cosmovisão africana, independente de grupo étnico ou localização geopolítica. E aí eu preciso dar uma parada e aí falar independente de grupo étnico. De que grupo étnico a gente está falando? A gente está falando de 3 ciclos da escravidão, em que no século XVI são sequestrados de África o povo banto, que era o que tinha a expertise exatamente do plantio e das culturas da terra. Então, eles precisavam desbravar. Então, lá
naquele espaço eles já tinham mapeado, nos mapeado para o sentido do que eles precisavam no que eles chamaram de Novo Mundo. No segundo ciclo veio o povo Euefon, povo Jeje, que está numa África negra colonizada por franceses. Então, esse povo lá fala francês. E o terceiro ciclo, o povo Yorubá, né? África negra e Yorubá colonizada pelos ingleses. Então, o primeiro povo é o povo ali de Angola, Congo, enfim, por ali, que é colonizado por portugueses. E aí a gente tem exatamente essa relação, esse entendimento enquanto povo neste momento. Independente de onde estivermos no território nacional, nós somos povos tradicionais de matriz africana por essa identificação de que povo viemos. E essa relação se dá a partir desse espaço que lá mais abaixo eu vou especificar melhor, que a gente chama de unidade territorial tradicional. Pode passar. E aí a gente desenvolve ali no diálogo com o Estado, né, nos governos progressistas que nos foi possível. Isso inicia um pouquinho antes, né? A gente busca uma estratégia para o diálogo sobre políticas públicas para o segmento da população negra conhecido no Brasil como afro-religiosos. E nos remetemos ao Decreto 6040 de 2007, que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável para os povos e comunidades tradicionais. E aí é o conjunto daqueles povos, que parte deles está naquela mesa, são caiçaras, ribeirinhos, envolve outros que não estavam ali presentes, cujas definições e objetivos respondem à pauta colocada pelas lideranças chamadas de terreiros. Pode passar. Aqui a gente se remete mais a um marco legal, mas esse marco legal foi construído a partir de debates com a nossa participação. Então, no artigo 3º, inciso 1º do Decreto 6040, somos definidos como povos e comunidades tradicionais, os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social que ocupam e usam um território, os recursos naturais, como condição de reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Isso aqui a gente está falando de uma circularidade entre que tem uma relação do mais velho para o mais novo, quer dizer, a gente chama do abá, em Yorubá o abá, e o abirim, o acurim, que é menino ou menino, porque essa é a possibilidade de continuidade dos saberes tradicionais, que a gente vai falar mais à frente. Mas essa coisa não está dissociada ao que eu dei ênfase aqui na leitura, que é organização social que ocupam e usam o território e os recursos naturais como condição para a reprodução. E aí, desse conjunto de coisas de reprodução de quê? Para nós, o território e a preservação dos recursos naturais não está dissociada de uma coisa para outra. A gente vai ver numa iconografia que eu trago aqui. Pode passar. A gente continua na visão do marco legal, que em todo o território tradicional, incluindo os chamados terreiros ou roças, são vivenciados valores civilizatórios e tradições, incluindo a relação com o sagrado, mas não tão somente. Esse reducionismo das práticas tradicionais de matriz africana apenas à religião nega a real dimensão histórica e cultural dos territórios negros constituídos no Brasil. E ainda nos coloca diante de uma armadilha, a do Estado laico, que na prática está longe de ser real, mas o é quando está colocado em risco a hegemonia cultural eurocêntrica. Então, quando a gente está falando aqui um território tradicional, é a identificação que nós temos entre uma UTP e outra, a continuidade daqueles valores civilizatórios. Esses são os espaços que preservaram a língua, a alimentação tradicional, a medicina tradicional, os saberes tradicionais, a vestimenta e todo o conjunto de elementos culturais que não estão restritos a somente esse espaço. O mundo dos brancos, muito apropriadamente, foi lá e usurpou algumas coisas, como o uso dos búzios, como o uso de panos na cabeça, né? Enfim, um conjunto de coisas que, junto com isso, não vai à defesa radical
dos valores civilizatórios de matriz africana. Só para citar algumas coisas que são mais corriqueiras. A gente poderia falar da culinária, a gente poderia falar de outros ambientes. Pode passar. Bom, e aí a gente tem aqui, falando do Estado laico, esse direcionamento da radicalização. E quando a gente fala de povo, a gente está falando de um povo que a sua religião ela é uma dimensão que ela não interfere numa gestão do Estado, de políticas de Estado. Então a gente concorda plenamente que o Estado deve ser laico para que toda e qualquer manifestação religiosa, garantindo a sua liberdade de existir, mas não a promovendo. Entretanto, é dever do Estado promover e valorizar as diversas tradições que formam esse país, que é o que a gente não vê. Né? A gente vê aldeias indígenas sendo invadidas pela política da Bíblia, que eu venho desenvolvendo um debate lá na frente, a gente pode aprofundar, que o que tem acontecido ela é uma disputa de território político e econômico, na medida em que a gente vê o resultado das atuais encaminhamentos do Estado brasileiro, da postura da gestão maior desse Estado brasileiro, um país que é continente dentro de uma América Latina, enfim, e que foi forjado no pé do púlpito, né? Foi forjado ali nesse espaço. Então, eu tenho alertado sempre que essa estratégia é uma estratégia política e econômica e nada tem a ver com intolerância. Enquanto a gente continua discutindo intolerância, eles acham ótimo porque a caravana passa e a gente vai continuando chamando o que eles querem que a gente chame. Porque eles querem que a gente chame. Pode passar. Então, aqui a gente parte para o marco conceitual, que é um pouco desse que a gente está desenvolvendo aqui. O marco conceitual, ele teoricamente ele vem depois, mas ele é forjado antes até desse momento que é o marco legal. Então, assim sendo, no processo de elaboração do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, num diálogo que mantivemos com o governo e as lideranças de matriz africana, desde dezembro de 2011, algumas expressões e conceitos foram se manifestando, estão presentes neste documento. Antes de seguir, eu queria registrar que aconteceram 3 oficinas nacionais para que a gente chegasse, 3 porque muitas vezes não dava para estar presente pessoas de todos os lugares do Brasil e de todas as etnias que precisariam estar opinando sobre isso. Então, foram feitas em 3 etapas e uma etapa de finalização. Esse documento, o Plano de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, teve uma tentativa ainda pelo governo golpista, né, de apagamento disso das redes sociais. Então, se não encontrar com esse nome nas redes sociais, eu posso deixar disponibilizado um arquivo digital com o professor Flávio, que ele possa estar disponibilizando, e nesse plano a gente aponta saídas alternativas e dando prazos e responsabilidades para cada um dos temas que nos atinge. Então, a gente tem um plano nacional. Pode passar. E aí a gente começa com as nossas identidades. Pode passar, esses são os temas. Então, quem são povos tradicionais? Referidos, e são povos tradicionais de matriz africana. Nos referimos ao conjunto de povos para cá transladados, como eu já falei, povo Banto, Jeje e Yorubá, e a gente sempre fala nessa sequência, porque a gente não pode esquecer que o Holocausto da escravidão foi projetado com as expertises e saberes desses diferentes povos, e as suas diversas variações e denominações originárias do processo histórico diferenciado em cada parte do país na relação com o meio ambiente e com os povos locais. A gente tem um registro através de um livro que foi escrito por Eduardo Fonseca Júnior, se eu não me engano, que é Zumbi dos Palmares, a história do Brasil que não foi contada, e ele relata ali algumas convivências dentro do quilombo em que tinha o que os nossos antigos chamam de trocar língua. Então,
em um dado momento de agradecimento, e a relação do plantio e da colheita do alimento sempre tem a relação com essa reverência à terra, em primeiro lugar, e começa com a língua de um povo e depois passa para o outro. Ele relata isso nesse livro e eu acho bastante interessante esse registro. Pode passar. Na relação com os povos locais, é quando a gente está falando de povos que vieram do mesmo lugar no continente africano, como, por exemplo, o meu povo, Yorubá, do qual eu sou pertencente dessa etnia. Mas esse povo, quando é levado para o norte ou nordeste, ele vai ter uma aculturação com os povos locais e que vai se forjar para uma movimentação de resistência e insurgência de uma forma. E quando a gente vai até o sul, é o mesmo povo, é a mesma origem, é a mesma autodeclaração, mas aculturou com outros elementos locais e para resistir, mas que são por nós reconhecidos como o mesmo povo. Essa imagem aqui, na verdade, ela demonstra uma coisa que procurei colocar lá no início, que é essa nossa relação com a natureza e com os recursos naturais e com o sagrado. Aqui a gente está diante da Pedra de Xangô e as pessoas anualmente vão ter esse lugar simplesmente para fazer um ato que a gente em Yorubá chama Dojobule, se prostrar e olhar para o chão, que é o que o povo chama de bater cabeça. A gente vai lá para reverenciar aquelas árvores que estão ali há tanto tempo, aquelas rochas que se forjaram uma em cima da outra, aquelas águas que brotam ali, numa relação de respeito. E em dado momento, quando isso começou a ganhar grande visibilidade, os evangélicos foram lá e cercaram essa pedra, olha só, com sal grosso, gastaram muito sal grosso. Eu não vou reproduzir aqui as imagens, mas o sal grosso para nós também tem uma outra relação, mas eles tinham uma reação de repúdio. E repúdio à demonização de um ato tão simples que é reverenciar a natureza, reverenciar essa dádiva que ali em respeito, de branco, reverenciando os nossos ancestrais. Pode passar. E aí a gente tem o termo comunidades tradicionais de matriz africana, que são os territórios ou casas tradicionais constituídos pelos africanos e africanas e sua descendência no Brasil no processo de insurgência, que eu acabei de falar, e resistência ao escravismo e ao racismo, a partir da cosmovisão e ancestralidade africanas e da relação desta com as populações locais, como eu acabei de falar, e com o meio ambiente. Representa um conjunto civilizatório africano no Brasil constituído dos territórios próprios caracterizados pela vivência comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de serviços à comunidade. São as unidades territoriais tradicionais. A gente chama assim porque a gente tem entendimento de que esse território tem diferentes formatos em cada lugar que conseguiu. Se a gente vai para o Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vai ter espaços muito condensados, mas que tem ali a representação das águas, tem a representação da terra, tem a representação dos 4 elementos anímicos que a gente tem, a relação água, fogo, terra e ar, e preserva de alguma forma esses valores e essa relação ancestral. Assim como a gente vai, de novo, por isso que eu boto sul e norte, porque há uma discrepância muito grande de distância, de dimensão, de diferença de clima, de geografia, e são as discrepâncias que nos constroem, porque a gente valoriza muito mais as nossas diferenças do que uniformização e formatação um mundo eurocêntrico sempre propaga por uma questão econômica. Então, as nossas UTTs vão ter a sua diversidade, sim, mas que a gente ainda assim se entende uma unidade territorial tradicional, um contínuo civilizatório que foi sequestrado de África e que resistiu a todos esses intempéries que se a gente for falar aqui das várias etapas ou do espaço onde eu estou no Rio de Janeiro, das agressões que sofremos desde a retirada de território até, enfim,
a depredação de espaços e agressão a pessoas dessa tradição, a gente pode discorrer sobre um mosaico muito grande, mas nós nos entendemos a partir desse espaço, desse território. Pode pensar. Eu botei isso aí para ser um lembrete para mim. A gente tem um viral que aconteceu em 2017, que aconteceu no Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, muito próximo da casa de uma autoridade tradicional muito famosa, que para nós, na nossa visão, está entre nós ainda, mas que fisicamente já se foi, que é Mãe Beata de Iemanjá, que é muito conhecida pelo mundo político, pelas autoridades acadêmicas. E quando ela é invadida e depredada, eu não entendo que, a gente, nessa perspectiva aqui, a gente não entende que seja intolerância religiosa. Aquilo se remete a um espaço do epistemicídio e do genocídio continuado dos nossos valores culturais civilizatórios. E aí eu fiz isso de lembrete, essa lâmina eu achei que eu tinha tirado, Flávio. Mas a gente coloca aí um pedaço da nossa carta, na verdade é uma carta oriunda da análise de conjuntura, sobre soberania e sobre soberania alimentar e segurança alimentar tradicional de matriz africana. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Esse documento que eu me propus também a estar disponibilizando, já que ele é um documento público, de uma plenária específica que o Força Plotma fez para fazer essa análise de conjuntura da política de soberania alimentar no mundo e como ela se iniciou aqui no Brasil, e para a gente fazer a nossa própria avaliação da interferência eficaz ou não. Então eu retirei esse pedaço aí, porque a carta tem 6 páginas, mas a gente pode disponibilizar. Mas a gente diz aí que é sabido que a preocupação com a fome, o abastecimento de alimentos, segurança alimentar, de maneira mais global, se dá no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, quando os países europeus tiveram suas economias atacadas, e piora no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a tragédia vai além da Europa. E aí o parágrafo que vem subsequente vai falar do continente africano, e vai falar de que essa preocupação, na verdade, era só remetida à economia da Europa. E tudo que aconteceu atingiu o mundo como um todo, e a África sobremaneira, porque já tinha um histórico de vilipêndio e de expropriação aí. Pode passar. Bom, aí a gente retorna aqui para a autoridade tradicional de matriz africana, e aí a gente vai falar que autoridade, são os mais velhos investidos da autoridade, que a ancestralidade nos confere. Eu falei um pouco disso quando eu falei da relação geracional e qual era a importância desse contato para a continuidade da nossa memória ancestral, cultural e de resistência, a preservação do saber do mais velho. Pode passar. Então, a liderança são as demais lideranças constituídas dentro da hierarquia própria da casa tradicional. Então, a gente tem uma fala bastante interessante aí, porque a gente precisa se remeter a própria forma de pensar negro-africana. Então, aqui a gente está falando de lideranças e se remete na minha língua de novo, né? Eu vou apelar sempre para o Yorubá, que é o que eu tenho muito contato, que é a visão de Onile e Dile. Aqui são senhores de muitas terras, e no masculino não significa que seja homem, ou senhores de muitos filhos. E aí eu vou trazer aqui um exemplo muito próximo, né, muito recente, que é Mãe Stella Odekayode. Ela é uma Onile. Em torno dela tem todo um corpo sacerdotal, autoridade, lideranças tradicionais que são Idile.
né, e que um depende do outro. Não tem um grau hierárquico de superioridade, sim, no sentido da representação, mas a preservação e a manutenção todo aquele conjunto de saberes, de cultura, ela depende dessa relação harmônica entre essas duas figuras, que não necessariamente estão no singular. A gente tem exemplo aqui do Rio de Janeiro, que tem o TT com gestão compartilhada de duas autoridades tradicionais femininas, por exemplo. Enfim, é uma tradição daquele povo fazer daquele jeito. Pode passar. Aí a gente vai um pouco falar de novo da questão da intolerância, daí eu vou voltar na questão do genocídio, que eu citei lá em cima. É uma expressão que não dá conta do grau de violência que incide sobre os territórios e as tradições de matriz africana. Esta violência constitui a face mais perversa do racismo por ser a negação de qualquer valoração positiva às tradições africanas, daí serem demonizadas ou reduzidas à sua dimensão real, quer dizer, diminuída. Tolerância não é o que queremos, exigimos sim respeito, dignidade e liberdade para ser e existir. E exigir isso significa estar reafirmando a todo momento todos esses valores civilizatórios que a gente não procura impor para o mundo, mas que a gente entende que esse mundo absorver seria um mundo muito melhor. A gente desconhece ou deveria desconhecer a falta de trato e de zelo com o mais velho, por ter o acúmulo do conhecimento, com as mulheres, por ter essa noção de que é o ventre que pare todo mundo, é essa terra-mãe que tem sido tão maltratada, enfim. Respeitar tudo isso, é esse conjunto, não é só a minha pessoa, Dolores, mas a todo esse conjunto. Pode passar. Professor Flávio? Eu acho que a gente já está acabando. Pode passar. Eu estou tentando, travou o negócio aqui. Travou, de vez em quando acontece isso. Agora abriu. Bom, expressões culturais de matriz africana. Trata de muitas manifestações culturais originárias de matriz africana, por isso a gente sempre se remete à matriz africana, porque a gente entende que de alguma forma ela está ligada a algum tipo de relação com o continente africano. Mas tem algumas que foram produzidas no Brasil, sabemos disso. Então a gente cita algumas: reisados, congados, Moçambique, capoeira, maracatu, afroxé, blocos afro, dança afro, etc. A gente recentemente estava falando da importância dos blocos afros enfim, do que hoje tem a relação intrínseca com a manutenção da nossa cultura. O samba de roda, por exemplo, que não está aqui, e que a gente vê ali muito hoje expropriado, mas enfim, é uma tradição do final das nossas atividades litúrgicas, o samba de roda no momento de confraternização. Pode passar. E aí a gente chega finalmente na alimentação tradicional, por isso que a gente se remeteu lá aquele pequeno parágrafo da nossa análise de conjuntura sobre soberania alimentar. Para nós, é a alimentação constituída dentro de um processo ritualístico que inclui a produção, o beneficiamento, o preparo e o consumo dos alimentos. Aí a gente tem, de novo, uma fala institucional da nossa coordenadora nacional na plenária de instalação, né, deste fórum, que existe aí há 8 anos. Então, para nós, a alimentação tradicional, ela tem um processo ritualístico que, para nós, ela precisa passar pelo seu processo de criação e crescimento natural e não a ingestão, por exemplo, de carnes brancas, como a de aves com alterações hormonais que tanto fazem mal ao nosso organismo, e isso também não faz com que a gente se relacione com o nosso sagrado, com os nossos antepassados.
Isso, para nós, tem uma ausência de força vital, né? Na medida em que tem esse animal que foi alterado, assim como os grãos, assim como a própria terra. Então, nesse sentido, isso está mais explícito na nossa carta de análise de conjuntura. Nesse sentido, a gente se alia e a gente se sente protagonista na defesa contra os agrotóxicos, contra toda essa, a favor da agricultura familiar, pelo modelo que reconhecemos africano nesse, nessa forma de organização. Então, isso aqui é um pouco que nos dá uma visão mais geral, mais aprofundadamente, tem uma relação com essa nossa concepção e nossa autoidentificação. Pode passar. E o próximo a gente nada fala com a alimentação. O alimento tradicional é todo alimento que pode ser compartilhado com a divindade e a ancestralidade e que garante a vida de todos os seres vivos. Então, quando a gente identifica que a gente está dentro de uma UTT e que naquele momento vai haver o abate tradicional de uma quantidade grande, é porque tem muitas pessoas para serem alimentadas. Então, esta relação e essa adaptação, ela na verdade tem esse valor intrínseco com o coletivo que está ali. Ela será na medida em que a quantidade de pessoas ali tem a necessidade de sair da sua insegurança alimentar. Então, às vezes, quando ela é, inclusive, numa continuidade, uma quantidade grande, a gente entende que isso não refaz essa compreensão. Na medida em que ela tem uma quantidade necessária para o consumo, toda ela é consumida junto com o sagrado. Como isso? A parte do sagrado vai para o sagrado, é cozida da mesma forma que a nossa, não vou ficar dando aula de culinária aqui, mas tem um tempero maravilhoso que a gente bate com muita pimenta e cebola, joga no dendê e aquela galinha, aquele cabrito, aquele carneiro, que constitui uma base alimentar riquíssima, juntando os grãos e os demais elementos, as raízes, constitui a nossa alimentação cotidiana. Então, um pouco disso aí que a Cota Mulangi, a doutora Regina Nogueira, está falando nessa fala institucional. Vou passar por favor. Ele trava de novo. Isso aqui, infelizmente, eu reproduzi. Pode passar esse e o outro, porque era esse que eu precisava ter lido. Então, a gente vai falar de saberes tradicionais. Aí a gente chega no momento em que eu tenho trazido muito à baila esses exemplos, né? Que é como a gente tem usado os nossos saberes tradicionais, onde não existe acesso, né, a equipamentos de saúde, como isso tem funcionado. E aí, em contato com as nossas mais velhas, né, do Pará, recentemente na live que a gente fez da coordenação de mulheres, a gente pôde ter esse relato público, mas muitas vezes ouvi Mãe Nalva, lá do Pará, que foi a nossa primeira representante no Conceia, lá no início do Conceia, ela tem detém esse saber tradicional e que a gente vem buscando não expropriar, né, dessa unidade territorial tradicional, mas valorar e cuidar, né, disso. E aí é onde puxar a barriga para eles é exatamente fazer o pré-natal. Isso acontece de forma semelhante para outros povos. Então, são esses saberes, eu só citei um, pode passar para outra, que a gente vai falar da medicina tradicional. E aí, na medicina tradicional, eu recentemente citei, né, que é a medicina tradicional oriunda de saberes tradicionais de matriz africana, e exerce função primordial, especialmente em locais onde a precariedade, os mecanismos de saúde existem. Aí está errado, né, inexistem. Por outro lado, elas complementam. Então, aqui eu botei isso provocativamente, que é o inhame. Quando houve toda a questão da chikungunya, a gente teve uma recomendação de fora a fora da importância de comer inhame, né, para recuperação.
E, nesse momento, a gente vê de novo o inhame ser recomendado, que é o istum, em Urubá, assim que a gente chama, dentro da nossa linguagem tradicional da UTP. E esse é o alimento, o inhame é o alimento que é mais consumido, né, pelas unidades territoriais tradicionais aos pés de orixá. Pode passar, já está caminhando para o final. Eu gostaria de ter colocado algumas logos aí para a gente falar exatamente desse último slide aí, não há reparação sem nós. E a gente vem construindo grandes campanhas e buscando parceiros e parceiras institucionais, individuais, autoridades públicas, que o reconhecimento do nosso povo. Estamos hoje em processo de plenária permanente, webinário da Frente Parlamentar e da TEIA acontecendo, o encerramento amanhã, nos canais do Observatório da Democracia, no sentido de avançarmos com o nosso marco legal, aquele que ficou arquivado lá em 2013. A busca de um projeto de lei que reconheça o nosso sistema alimentar e a nossa visão de soberania alimentar. Mãe Nalva e depois outras pessoas que nos sucederam na representação do Conselho, em nossa grande participação ainda em 2015 ou 2016, acho que foi 2016, em que a gente encaminhou a construção da CP7, que era dos povos tradicionais de matriz africana, mas que foi de forma incipiente nacionalmente instituída e que isso não chegou até aos conselhos estaduais e municipais, mas isso é uma briga que a gente não desiste. Nossos ancestrais nos empurraram até aqui e nós não temos direito de desistir de nenhum ponto de pauta nem de nenhuma pessoa. E aí um mecanismo de investigação desse genocídio e real punição do que a gente chama de genocídio dos povos tradicionais de matriz africana. Então também está em debate, em construção, uma CPI do genocídio dos povos tradicionais, a partir da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais, constituída por nós a partir de 2015, que envolve parlamentares do campo progressista e que a gente vai estar reinstalando, né, amanhã nesse seminário. Então a gente tem um conceito a ser absorvido pela universidade, que é um lugar importante de validação, mas a gente tem a plena consciência a partir de nós e a partir dos nossos ancestrais, da onde ele se constitui e do que ele reafirma para nós. Então, assim, a gente encerra, ultrapassando 2 minutos e 47, agradecendo muito a esse espaço nutrição. Muito obrigado. Vamos passar para, então, a parte das perguntas. Gostaria de saber se nós captamos algumas questões no chat ou se vamos direto a perguntas. Alguém gostaria de falar? Se gostaria de falar, abre o microfone e fala. Professor, acho que algumas pessoas estão com dificuldade de ligar o microfone, mas a Ariadne Isabel, ela parabenizou a palestra, disse que foi ótima, e aqui no chat ela está dizendo que faz parte de um projeto de pesquisa que busca mapear e analisar a situação de segurança de povos tradicionais de matriz africana, com ênfase nos povos da Jurema. E aí ela diz que existem poucas pesquisas que façam um diagnóstico de segurança alimentar e nutricional e necessidades dos povos de terreiro. E aí gostaria que falasse um pouco sobre esse assunto e, caso seja possível, que indicasse referências bibliográficas nessa temática. Obrigado. Dolores, está contigo. A minha conexão caiu, mas eu retornei. Foi feita uma pergunta. Você podia repetir, Natália? Posso, professor.
Dolores Ariadne Isabel, ela parabenizou pela palestra, disse que foi ótima. E aí ela está dizendo aqui no chat que faz parte de um projeto de pesquisa que busca mapear e analisar a situação de segurança de povos tradicionais de matriz africana, com ênfase nos povos da Jurema. E aí ela diz que existem poucas pesquisas que façam um diagnóstico de segurança alimentar e nutricional e necessidades dos povos de terreiro. E gostaria que falasse um pouco sobre esse assunto, e caso seja possível, que indicasse também referências bibliográficas nessa temática. Então, a gente até conhece, tem um livro que foi produto de uma pesquisa, que foi coordenado por Mãe Nalva, e as UTPs ali do Pará, enfim, que fala um pouco disso. Eu posso estar disponibilizando depois para a universidade a referência bibliográfica, mas realmente existem poucas, porque, na verdade, esse espaço da gente adentrar e dialogar com a universidade, ele é muito recente a partir da nossa entrada, dos nossos corpos enquanto universitários, por um conjunto de ações que foram desenvolvidas nos últimos 16 anos, mas isso realmente ainda é muito incipiente. E eu vou dizer a verdade, eu ainda considero que o que existe, o que porventura exista, ele ainda está contaminado com essa visão de religião, em que, na verdade, a gente pode sair da dimensão religiosa para uma dimensão muito maior, imaginar que isso é uma perspectiva que preserva a vida de todo um povo. E, por um outro lado, eu também acredito que seja incipiente por um preconceito também vindo do campo da universidade. Eu, por exemplo, na minha graduação, não foi nem no mestrado, nem na minha graduação, eu tive dificuldades de discutir, que eu queria discutir por falta de orientador daquele tema. Então, tem um conjunto de coisas que você quer se formar. Eu não, eu levei 10 anos para me formar porque eu queria discutir aquele tema. Não vem a universidade querer me desvirtuar para poder me convencer que eu tenho que me formar discutindo o que eles querem. Então, a gente não pode negar que a universidade tem essa visão embranquecida de querer falar daquilo que interessa a ela. Ela tem um propósito dentro da sociedade, que é ser reprodutora, e a gente vem quebrando essa hegemonia dentro de algumas universidades, de hoje, infelizmente, muito pouco, e construindo um conjunto de ações que às vezes parece separada, mas que bom que pareça separado, porque quando a gente parece estar separado, nós está junto, o inimigo não consegue nos acertar, né? Ele não consegue nos atingir. Então, eu acho que era Ariadne, Natália. Espero que eu tenha podido responder, mas creio que parabenizar ela por estar dentro desse espaço da pesquisa e a serviço disso. E dizer que também o Força Póstuma vem esse ano desenvolver um grande projeto nacional em parceria com a Fiocruz, né, que é esse levantamento desses saberes tradicionais, dessa medicina tradicional, e a gente tem 4 grandes subprojetos para desenvolver, ainda iniciando esse ano, a partir de uma grande construção que fizemos. Então, nós também pretendemos estar ali fazendo essa diferença, fazendo essa incidência nesse espaço, que é extremamente importante, que também é nosso, que também tem que estar com a nossa identidade refletida e que também tem que estar a serviço dessas discussões, mas a nosso favor, e não como objeto, e sim como sujeito da pesquisa. Mais alguma pergunta? Tem outra aqui, professor. Diana, né? E aí ela diz que é da Venezuela e parabeniza também pela palestra e disse que faz parte de um projeto na Venezuela que se chama Sabores da Memória Afro. E ela diz que gostaria de conhecer se vocês têm trabalho que dialoga com a diáspora afro no continente. Ela acha muito importante fazer essas alianças e parcerias para aprofundar as experiências.
Dolores? Eu estava falando com o microfone fechado. Desculpa. Então, Diana, Venezuela. Então, a gente tem, claro, uma grande. Temos investido numa agenda internacional. Na América Latina ainda temos poucas relações, mas eu acho que a Diana traz aí um momento que a gente pode estar dialogando. E a partir dessa questão da alimentação, que é o nosso foco principal, é o nome do fórum, é o Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, a gente desenvolve duas grandes campanhas. Uma é Sagradas Mulheres Águas, onde a gente diz que a preservação ela inicia e precisa ser garantida a partir das águas. E aí a gente tem um conjunto de coisas que nos prova que isso está extremamente correto, mas do ponto de vista biomítico nosso, a gente considera que a agressão às águas é agressão a todas as mulheres. Por isso a concepção da campanha é no sentido de que o primeiro líquido que nos alimenta é a água uterina. Né? Então a gente vem na concepção conceitual a partir dessa matriz biomítico-cosmogônica, dessa representação. E por ele ser o primeiro alimento, ele dialoga com uma outra campanha. Essa campanha Sagradas Mulheres Águas, ela está sob a responsabilidade da coordenação de mulheres, da qual eu faço parte, junto com a Mãe Vera Soares, do Rio Grande do Sul, e dialoga com Tradição Alimenta Não Violenta. Essa é uma perspectiva que surgiu embrionariamente no embate com aquela questão que foi até 2018 para o STF decidir ou não se a gente podia fazer nosso abate tradicional, ora bolas, porque não discute com a Sadia, com a Rica, né, com os conglomerados econômicos e, enfim, prefere discutir conosco que primamos por um alimento, o garnizel, que cresceu no seu tempo correto, a gente está ali fazendo uma insurgência, né, contra esse... Vocês comem a mesma galinha, por que não come essa aqui cheia de veneno? E a gente faz exatamente o contraponto. E Tradição Alimenta Não Violenta tem um sentido conceitual muito maior, que é a gente dizer que essa violência que dizem que a gente pratica contra os animais, ela está nos abatedouros de forma muito mais cruel e que leva aquele abate com o sofrimento do animal, ao passo que nós fazemos o abate com rezas, com rituais, e que efetivamente o zelo que evita esse sofrimento, e também que não passa para o nosso corpo na ingestão desse alimento, nem a violência da ingestão do próprio animal com os hormônios, nem da violência que ele sofre ao ser abatido em abatedouros comuns. E, nesse sentido, a gente construiu várias agendas, né, vários contatos internacionais, a partir, inclusive, primordialmente, dos fóruns sociais mundiais, que aconteceram nas edições no Brasil e também fora dele. E, no último Fórum Social Mundial, na Bahia, a gente constituiu uma agenda com o Benin, a partir da vinda da rainha Capô, e também com uma outra agenda com a rainha Capô do Benin, colonizada por franceses, e a Diambe do Congo, rainha Diambe do Congo, que também está estabelecendo um contato conosco. Na América Latina, a gente tem algumas relações a partir das instituições, mas essa proposta, que eu já me sinto provocada pela, acho que é Diana, desculpa, no sentido da gente realmente fazer contato. O nosso site está ali disponível, ele é .com, já foi .org, mas hoje ele é .com. Então é Fonsampotma, com essa sonoridade anasalada mesmo, porque tem um N, Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem 2 N's, fonsampotma.com.br. Ali a gente pode estar dialogando, mas eu também posso estar, enfim, disponibilizando o e-mail, fonsampotma@gmail.com, enfim.
A gente pode estar trocando aqui, assim como a pergunta que antecedeu, porque eu acho que montar redes e fazer teias é o que nos fortalece. Então, se a gente está em lugares diferentes fazendo coisas semelhantes e que pode uma coisa fortalecer a outra, eu penso que a gente precisa estar juntas e juntos. Então, me sinto instada a estar aqui também trazendo para construir conosco. Obrigado, Dolores. Mais alguma pergunta? Tem um comentário aqui de Rosana Brito, professor. Ela diz que Dolores tocou num ponto que também ela enfrentou, porque ela ficou 5 anos até conseguir um orientador que aceitasse o tema dela para monografia na Universidade Federal de Rondonópolis. O tema dela fazia um recorte geográfico com os povos de matriz africana. E Ana, da Venezuela, está pedindo o e-mail de Dolores. Então, vamos aqui. Meu e-mail é m.dolores.prof@gmail.com. Eu tenho o IAELE, mas se escrever errado, pode correr o risco de não chegar o e-mail. Então, envia para esse m de Maria .dolores.prof@gmail.com. E aí a gente busca afinar isso. Então, o que a Rosana está colocando aí para nós é um fato que deve acontecer em várias universidades. Eu, para conseguir concluir, mesmo depois desse tempo, uma pessoa veio a me orientar, a minha área da psicologia, e eu queria falar desse racismo estrutural. E aí a pessoa que veio me orientar, eu escrevi artigo, eu fiz caramba com a universidade, eu não aceitava mudar o tema, e foi uma professora que estava na universidade, agora eu não me lembro, nos Estados Unidos. Ela estava fora do Brasil e me orientou à distância, quando a gente nem pensava em fazer nada à distância. Enfim, no máximo que existia era o Orkut, e ela me orientou à distância e trouxe uma coisa simples, um debate simples, que era a zona oculta das representações sociais. Era muito óbvio a gente falar de racismo sem se deparar sem demover as armaduras, né? E aí a pessoa, claro, vai se mostrar antirracista, mas a gente cada vez mais vem avançando na direção de que não adianta só você não ser racista, você tem que ser antirracista. E ali um pouco que esse artigo que ela me mandou, essa bibliografia, na verdade, que ela me mandou, foi bastante importante que eu consegui sair dali, porque talvez, Rosana, eu tivesse até hoje sem concluir aquela graduação, porque eu não ia abrir mão da questão do tema, mas tem pessoas que estão convencidas aí por outros caminhos, e eu quero aqui estar provocando que a gente possa estar fazendo um grande banco de desses trabalhos de conclusão, de tese, de mestrado, de doutorado, que a gente possa reunir assuntos que já foram abordados e até fazer essa avaliação que a primeira pergunta, a primeira pessoa provocou, de dizer que tem poucas bibliografias. Eu acho que está na hora da gente fazer a análise do estado da arte, de que reprodução acadêmica é essa que tem sido feita a partir de nós, nos tendo como objeto. Se é incipiente do ponto de vista do seu conteúdo ou se é em quantidade ínfima. Eu acho que é bastante importante. Quem tem feito um trabalho bem interessante nessa direção, mas tem mais a ver com traduções, é o Anflor, professor doutor da Universidade de Brasília, que é Tata também, que enfim, nos presenteou recentemente com um artigo muito interessante para a gente entender um pouco essa visão matrilinear que, enfim, atribuem ao Candomblé, que é a partir de Oyeronte, Oyeyumi, Matripotência, tem lá no site dele, Filosofia Africana,
E tem várias outras bibliografias. Ela que me pediu ali bibliografia. Ali ela encontra algumas coisas, porque o Anflor tem se dedicado a reunir bibliografias que ele entende que seja sobre nós. Então, elas têm produzidas em português e tem de outras línguas que ele faz o grande favor de traduzir para que mais pessoas tenham acesso. Então, é um site bastante interessante. Filosofia Africana. É só jogar no Google que aparece Filosofia Africana. Eu recomendo essa busca ali. É um site só de PDFs de artigos e que ele compila ali. Dolores, queria que você comentasse uma coisa. Minha esposa estava fazendo o doutorado dela quando ela faleceu. O doutorado dela era sobre merenda escolar de quilombolas no Amapá, exatamente pegando o quilombo de Curiaú, que foi um dos primeiros a serem reconhecidos, né? Minha esposa era mista, mestiça, né? Indígena e negra. E ela tentou, ela escreveu 3 artigos como parte do doutorado dela. E das duas orientadoras e eu estamos tentando publicar o segundo artigo. O primeiro foi publicado, mas o segundo artigo nós estamos tentando publicar há mais de 8 meses. E não há revista que aceite, porque o tema não interessa, né? Então é interessante, né, essa questão do não reconhecimento do que você menciona na tua tese. É a mesma coisa que eu estou notando no trabalho dela. Falta de reconhecimento da relevância do trabalho, de um espaço para ele, né? Pois é, isso demonstra. Nossa, é um excelente tema, um tema fundamental, porque isso altera toda a forma de produção e beneficiamento, na medida em que a gente tem, através do PNAE, através do FNDE, no mínimo 30% desse investimento nas escolas que tem que ser direcionado para a agricultura familiar. E a gente vê muitas estratégias para que isso não aconteça, né? Para que a gente continue comendo veneno. E esse debate que ela faz, eu não coloco no passado, porque para nós as pessoas só deixaram de ter forma física. Esse debate que ela faz é fundamental porque muda toda uma lógica de modo de produção até o consumo, né? Modo de plantio e de beneficiamento de acordo com aquela população local, a cultura daquele povo, né? Que é fundamental. A gente costuma dizer que não existe, as pessoas escrevem livros sobre comida de orixá, a comida tal é de orixá tal, existe a comida da época. A gente tem a ideia, por exemplo, de que o milho, no tempo em que o caçador, denominado Oxóssi, existiu, não existia milho na África, e hoje as casas de candomblé usam milho para botar no pé do Oxóssi. A gente pode botar fruta, a gente pode botar, enfim, diversas outras coisas. Então, mas respeitando a relação da concepção daquele povo, né? E aí o milho tem relação com isso, porque o milho tem muitos grãos e traz fartura, a ideia de fartura. Então, se considerar que cada localidade no continente africano tem o seu caçador, que é aquele responsável por prover a comunidade, a relação que foi estabelecida com o milho e a fartura da quantidade dos grãos tem essa relação. Então, era fundamental que a gente conseguisse publicar isso, porque isso muito me interessa enquanto, inclusive, uma pessoa dessa tradição, de que nasci nesta tradição, a minha família é desse lugar, e que eu ia para a escola e o dia que era carne seca com abóbora eu ficava com fome, porque eu não como abóbora. Em respeito à minha ancestralidade, essa é a única coisa que eu não como. E eu ficava com fome. Criança lá, enfim. E a gente discutir merenda escolar hoje, a gente ainda não consegue visualizar. Então, esse material dela seria fundamental, mas que a gente enfrenta
esse racismo institucional, e que a gente naquela época não reconhecia como sendo isso. Talvez eu tenha brigado porque eu costumo ser bastante incisiva nas minhas posições, mas outras pessoas possivelmente mudaram por querer falar de racismo, por querer falar enfim, de um conjunto de coisas e não resistir nesse espaço, né? Ainda mais quem está na universidade particular. Quer dizer, tem a mensalidade a ser paga, como que vai ficar sem vencer aquela etapa? Então, a gente tem, inclusive, essa etapa aí que você está falando, que eu posso ter trocentos títulos, mas se eu não tiver título que eu digo de formação, eu posso querer ir até o pós-doutorado, mas se não interessa para esse espaço não vai me publicar. E isso é uma forma de trazer a invisibilidade do que não interessa a eles. Então, como que uma pessoa, né, oriunda desses dois povos, quer se meter a escrever sobre uma coisa que não nos interessa? A sociedade capitalista não está interessada nisso. Essa visão judaico-cristã, eurocêntrica, não quer saber disso. Qual é a alimentação que essa população local prefere ou faz a opção? E não é, quando a gente vai olhar, não é só uma opção. Eu vou comparar com o que eu acabei de falar, que eu não estou podendo. Queria dar visibilidade a essa logo aqui, que é a cabala da alimentação, que é a nossa logo do Tradição Alimenta Não Violenta. Quer dizer, por que os nossos ancestrais resolveram que o ideal para Xangô é comer carneiro, e a gente, uma vez por ano, pelo menos, a gente come carneiro. E para os demais iabás é cabra. Você vai num restaurante e você pede cabra? Não. Você degusta isso dentro desse território, com esses temperos que eu estou falando. É dentro desse lugar que você vê comumente isso acontecer. Né? Você vai no restaurante e você pede inhame? Dificilmente. Né? E aí posso estar citando aqui, mas o que cada um desses alimentos traz de nutrientes para nós no cotidiano desse consumo? Então, essa análise que é a herança que esse povo traz. Quer dizer, não querer que isso tenha visibilidade, e a gente tem que ir no movimento contra-hegemônico de dar visibilidade, é efetivamente querer estabelecer e reificar essa dimensão econômica de que só deve ser visibilizado o que interessa economicamente para ele. Então, é isso um pouco que eu tenho desse espaço da academia e seus desdobramentos, né? E da própria tradição alimentar desse povo. Eu gostaria muito de ler não só esse segundo que a gente vai publicar, mas também o primeiro. Será um prazer. Sim, mais algum comentário, alguma pergunta? Tem um comentário de Rosana. Ela disse que falar de povo tradicional de matriz africana no espaço acadêmico ainda causa muito desconforto nos membros docentes das universidades. Precisamos nos unir e é isso que estamos fazendo. Somos invisibilizados dentro dessa sociedade segregadora e excludente. Tentam de toda forma se apropriar de nossa cultura alimentar, cultural e social. Temos que brigar para que a Lei 10.639 seja realmente aplicada nas escolas, desde o ensino fundamental. Ela diz ainda que tem um artigo que foi publicado esse ano e estava em análise para publicação desde 2015. A editora Atena publicou o artigo esse ano, 2020, mês passado. Mesmo eu sendo autoridade tradicional, foi muito difícil encontrar alguém que aceitasse colocar seu nome lado a lado com o meu. No caso dela, né? A gente tem essa questão também, mas mãe Rosana, lá de Rondonópolis, um prazer que a senhora está aqui. O que acontece? Qual é a resistência que a própria academia tem? Porque muita coisa já foi escrita com uma concepção velha, nova. Na verdade, é uma concepção, por isso que eu inicio dizendo que é uma narrativa descolonizada que a gente está propondo. E descolonizar não é uma coisa fácil, né? Não é um instalar de dedo. Então, imagina todas as pessoas, todos os orientadores que já orientaram tese,
com uma concepção religiosa estritamente. Como que ele vai... Isso na universidade tem um valor muito alto. Conheço teóricas, eu conheço uma mulher, né, mas deve existir vários, que reescreveu dizendo, olha, naquele momento eu pensava desse jeito, agora eu penso desse. Mas isso envolve um conjunto de coisas que só quem está dentro desse espaço acadêmico realmente entende o que está em jogo, né, em retroagir nessa linha. Mas nós não temos, nós, povos tradicionais de matriz africana, não temos nenhum prurido, né, de dizer nós estávamos errados. E aí eu sempre cito essa relação do censo de, se eu não me engano, de 80, em que é a primeira vez que uma Yalorixá se autodeclara católica. Porque antes, nosso povo era visto e demonizado como membro de uma seita satânica. Quer dizer, antes, a coisa só muda de nome, né? Continua sendo demonizado. Então era seita, aquele pessoal ele é daquela seita. Então, quando uma menina do Gantois se autodeclara católica, ali naqueles... Ela vai dizer para um povo todo, a gente agora tem direito a ter uma religião. E é a mesma coisa que está em jogo na iconografia da lavagem do Senhor do Bonfim. A lavagem do Senhor do Bonfim virou uma coisa cultural, folclórica, mas, na verdade, na sua essência, ela lava a escadaria do Senhor do Bonfim porque foi uma tentativa dos negros estarem adentrando um espaço que eles queriam de pertencimento da religião e que foram mortos ali. Então, a tentativa era exatamente de estar lavando aquela memória, reparando aquela chacina daqueles negros que foram mortos na escadaria. Então, essa relação de rever a história, a gente não tem problema de fazer reparação de nós para nós. A academia tem muito problema em relação a isso. Ela ainda se prende à questão de religião porque ela tem muita coisa produzida ao longo de muito tempo a partir dessa matriz. Quando a gente vai pegar as primeiras coisas que a gente lê, escrita lá da década de 80, vão ter referências, acho que a gente já avançou bastante, padres que visitaram a África e viram a África com o olhar deles, e não com o olhar daquele povo. E aí se torna referência bibliográfica de uma série. Então imagina que essa evolução tenha que levar algum tempo, mas a gente tem provocado isso, e parabéns, Mãe Rosana, por você estar aí insistindo, e temos que insistir, Flávio, para que esse artigo seja publicado e tenha visibilidade, que a gente faça não só a publicação, mas a visibilidade mesmo, porque esses espaços da universidade, a gente constrói pequenos feudos, né? A gente constrói núcleos de estudos, a gente constrói ali dentro de uma pró-reitoria, dentro algumas coisas, mas esse espaço não foi pensado, assim como o Estado brasileiro, para essas populações que eles chamam de minoria, que não é a minoria, né? Eles querem a exterminação, o genocídio, o epicenicídio, mas não é a minoria. Então, conjugação de água, fogo, terra e ar. Lindíssimo. Uma iconografia muito importante que eu gosto muito. Eu gosto muito de estar aqui com vocês, acompanho vocês há algum tempo. Esse trabalho maravilhoso que a gente precisa caminhar e preservar. Mas a gente entende que ainda temos muito o que entender, o que está fazendo cada um em cada um dos espaços, e poder se complementar para ultrapassar esse momento de tantos retrocessos. Minha avó dizia que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, que esse ciclo se dissipe rapidamente e que a gente possa retornar ao nosso estado de direito, que na verdade tem sido negado
a tantos povos, inclusive aos nossos povos. E parabéns, Flávio, professor Flávio, por ter essa resistência aí em Pernambuco e ser uma referência para nós. Eu acho que tem uma coisa fundamental que é compartilhar a luta, né? Cada um tem a sua luta, mas a luta comum é uma luta muito bonita. Sem a luta de vocês, não tem luta. Eu vejo que a libertação do Brasil passa pela mulher negra, pela mulher afro, sem dúvida nenhuma. A gente tem construído alianças a partir das pautas de lutas. Recentemente ali com o debate da hoje, Lei 14.021, mãe Rosana Brito, que está aqui nessa sala, foi uma das grandes responsáveis por essa mobilização, de autoria da deputada federal Rosa Neide, que passou por grande debate, grande mobilização, com toda a potência da teia nacional legislativa, em que a gente pôde se aproximar das mulheres indígenas, que a gente prefere chamar de povos originários, né, em respeito e saber que eles são os donos dessa terra. E a gente tem conseguido produzir coisas que minimamente nos retroalimenta de serotonina, que é construir coisas juntas, a gente tem maior possibilidade de ter êxito, né? Sim. E a gente tem ali e a gente vem procurando construir isso, construir pontes para fazermos cada vez mais coisas juntos e juntas. Você falou, né? Tem um acontecimento na minha vida que marcou muito. Durante minha iniciação como xamã, eu tomei um tombo e caí dentro de uma cachoeira. E eu não me machuquei no meio das pedras. Eu não me machuquei. A minha guia disse para mim: você renasceu em Oxum. Nossa, isso é bastante profundo, porque a gente consegue mergulhar no espelho. Quando a gente se olha no espelho, a gente consegue realmente identificar a profundidade do que nós somos. Não o que os outros veem, porque o que os outros veem é o que o espelho está refletindo. Eu interpreto isso como uma necessidade, possibilidade de mergulho de você em você mesmo, para novas etapas. Essa é a representação do espelho, né? Não é só aquilo que ele reflete, não tem só a ver com a estética e a beleza, mas ele tem a ver com autoconhecimento, um pouco interpretado dessa forma. Pois é. Me marcou profundamente. Pois é, gente, nós estamos chegando ao final, que na realidade essa parceria não tem fim, vamos continuar com ela, vamos fazer tudo para fazer com que as coisas possam acontecer no mais rápido possível, porque o povo tem pressa. Nós estamos cansados dessa tragédia continuada. O morticínio dos jovens negros, o morticínio das mulheres negras. Eu acho que nós temos que dizer um basta nesse país. Está chegando a hora de dizer um basta muito grande. Cada dia mais a gente tem provas que, se a gente não disser esse basta, vai continuar e vai continuar por muito tempo. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo, tem que fazer o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho de trabalhar nas diferentes frentes, na frente parlamentar, na frente dos movimentos, na frente da acadêmica, ocupando os espaços, recuperando os espaços, se apoderando dos espaços, como eu acho que o Paulo Freire dizia. Quando a gente
recupera o nosso direito, a gente se apodera de um pedaço a mais do mundo. Eu acho que o que o povo negro está fazendo no Brasil é recuperando um espaço, recuperando sua dignidade, recuperando sua vida, sua integridade. E nós somos um povo negro. Por mais branco que eu seja, eu tenho sangue negro nas minhas veias. Eu sinto isso. Meu bisavô era negro. E o pai das minhas duas avós. Mas foi embranquecido, né, pela aculturação europeia. Mas eu ressurjo, de uma certa forma, por esse caminho aí de me encontrar. Dolores, quer se despedir? Eu gostaria de me despedir fazendo uma saudação. A gente tem esse costume, né, de fazer ao abrir, ao encerrar, mas eu preferi fazer ao encerrar porque a gente já está forjado ao final de 40 minutos de apresentação e mais 40 minutos de debate, chegando aqui aos 82 minutos. Aprofundada, né, de quem somos e o que estamos construindo e o que desejamos construir coletivamente. E aí a gente tem um cântico que ele não tem nenhum sentido religioso, mas ao mesmo tempo tem todo. E aí ele vai dizer que não há religião no mundo que impeça de eu cultuar os meus ancestrais na minha casa. E a minha casa tem um sentido muito amplo, porque para nós a minha casa é o que está aí nessa imagem. A minha casa é tudo que envolve os meus ancestrais, né? É a preservação da alimentação, da língua, da tradição, dos saberes tradicionais, da soberania alimentar, enfim, do conjunto de coisas que a gente passeou aqui. Então, a minha casa não é simplesmente um lugar onde eu tive poder aquisitivo para comprar, posso demolir parede ou construir parede. A minha casa é esse mundo, é essa mãe terra, que infelizmente vem sendo destruída, né? Em dado momento, pede silêncio para que a gente possa refletir e tomara que a gente consiga ter refletido e chegue um momento de um novo normal. Até esse povo aí já se apropriou disso, mas a gente que começou a falar do novo normal. Então ela é assim, não há religião no mundo que impeça que os nossos ancestrais sejam cultuados na nossa casa, porque a gente entende que essa visão de religião, ela chega para aprisionar os nossos corpos e doutrinar as nossas mentes a nos desconhecermos enquanto povo, enquanto relações entre as pessoas. A nossa religião, ela é um espaço muito bonito e ela não faz esse tipo de, ou não deveria fazer esse tipo de movimento de aprisionamento, de cerceamento dos pensamentos. Ela deve ser, acima de tudo, libertária. Bom, em Yorubá quer dizer assim: Awa Nilewau, Awa Awa o choro Nilewau, Awa o choro Nilewau, Esinkaupe oye, Esinkaupe kawamachoro, Awa o choro Nilewau. Muito obrigado por ter podido compartilhar esse momento. Obrigado a você, amiga. E você é bem-vinda a qualquer hora de novo, quando a gente puder abrir uma oportunidade, tiver um novo tema para falar, a gente estaria aqui para receber. Eu gostaria que a Cota Mulangi fosse um próximo momento para ela aprofundar isso que eu dei uma pincelada sobre a mandala da alimentação. Ela aprofunda, até porque ela tem uma área de conhecimento ela é médica, então ela tem
um aprofundamento sobre isso. Eu queria ter apresentado um outro material, mas ele está em análise ainda, que é um pequeno vídeo. Talvez ela possa compartilhar isso. Então, fica aqui para que ela seja convidada, acho bastante importante. Certamente, nós faremos esse convite. Obrigado, Dolores, um abração e muita luz. Nos vemos. Para todos nós, nos vemos.